Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte da Sport Center, SPN Brasil, comentando tudo sobre o novo reforço do Flamengo aí que pode pintar, né? A família já tá acertando aí, que é o Gonzalo Plata, e também sobre Carlos Alcaraz, né? Então, assista o final e seja bem informado sobre o mercado da bola do Flamengo aqui. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Tudo bem, Marcela? Um beijo para você, um abraço grande para todo mundo aí no estúdio. E quem acompanha a gente também nesse Sport Center, uma sexta-feira agitada no Flamengo. Aqui no Ninho do Urubu, a apresentação do Michael, uma preocupação com o técnico Tite, que sofreu uma arritmia lá na Bolívia ainda, logo depois da partida contra o Bolívar. Flamengo classificado mesmo com a derrota, foi para as quartas da Libertadores. O Tite, logo depois da coletiva que houve, indo no caminho para o aeroporto já, não se sentiu bem, palpitações, também uma falta de ar, altitude, é sempre bom lembrar lá, 3.600 metros no local ali do jogo, 4.000 metros ali no local do aeroporto, em La Paz, situação complicada. Então o Tite não se sentiu bem. Foi examinado pelos médicos do Flamengo, tinha lá um cardiologista, o doutor Fernando Bassan, e aí o Tite foi medicado, entenderam que era por conta dos efeitos da altitude, então ele não corria risco de voltar para o Brasil, foi bem observado, monitorado durante toda a viagem, chegou e aí foi direto para um hospital na zona sul do Rio de Janeiro, onde está internado. E aí a reversão da arritmia do Tite foi concluída com medicamentos, não foi necessária uma cirurgia, não será necessária uma cirurgia e o Tite ele vai ficar internado pelo menos até amanhã nesse hospital. Então ele não vai comandar a equipe na beira do gramado no domingo contra o Red Bull Bragantino, 20 horas no Maracanã, vai ficar a cargo de Matheus Bach, que é seu filho auxiliar, e também do Kleber Xavier, que é o seu auxiliar. Deu um susto, mas está tudo bem com o treinador do Flamengo para o jogo de meio de semana contra o Bahia em Salvador, Copa do Brasil, ele deve estar de volta. Aqui no Ninho do Urubu, Michael apresentado, voltou depois de 2 anos e meio, muito agitado, como sempre, o robozinho, como é apelidado, está de volta ao Flamengo, assinou o contrato até o fim de 2028, já pode estrear no domingo, muito provavelmente vai ser relacionado, pelo menos, estava no Al Hilal, trabalhou com o Jorge Jesus e é uma figuraça o Michael, chega mais consciente, mas muito engraçado também, falou bastante das suas condições, como ele evoluiu com o Jorge Jesus, imitou o Jorge Jesus, enfim, de tudo um pouco o Michael falou aqui nessa apresentação, a gente acompanha alguns trechos agora. Quando eu saí, o Flamengo também ganhou títulos, mas eu também ganhei. Então acho que volto um pouco mais experiente e querendo contribuir um pouco mais com aquilo que eu aprendi lá, mas também aprendendo com um pouco com que já estão aqui também, que são muito vitoriosos. Eu quero também aprender um pouco mais com o Tite, quero poder ver o que ele tem para falar para mim, eu quero poder aprender tudo que ele queira que eu faça ali dentro, que eu vou tentar fazer o meu melhor. Porque a vida é assim, você vai aprendendo dia a dia, você vai aprendendo semana a semana, com quem você passa, você tem que tentar extrair e aprender aquilo que você pode, porque você não tem oportunidade muitas vezes de trabalhar 2 vezes com as pessoas. Então aprenda hoje, tenta evoluir hoje para que você possa contribuir. Eu vou dar o meu melhor, eu estou pronto, claro. Eu estava jogando, nós fomos campeão sábado, se não me engano. Foi sábado ou foi domingo, nós fomos campeões da Supercopa, E joguei todos os 2 jogos, sabe? E já estava treinando, estava vindo pré-temporada, que também não é fácil, mas eu já estava treinando, já estava pronto. Espero estar pronto pro nosso treinador, mas quem escala é ele. Eu vou estar pronto e dando o meu melhor para ajudar ele. Mas aí a opção é dele e ele faça aquilo que é melhor para o clube. Tá, então, Marcela, o Michael falando um pouco sobre essa questão de retornar ao Flamengo, pode ser que estreie já com a camisa 30, passagem anterior ele vestia a 19, mas agora ela está com o Lohan, então ele não quis roubar, entre aspas, a camisa de ninguém. Sobre contratações, o Flamengo está encaminhado com Gonzalo Plata, equatoriano que pertence ao Al Sadd, é um jogador que tem condições avançadas com o Flamengo para reforçar.
mas o Flamengo quer dar nada como garantido porque a Árabe muda muito de ideia de última hora, então o Flamengo mantém mais um sigilo assim, mas está encaminhada essa contratação. O Alcaraz, meio argentino, que é do Southampton, da Inglaterra, o Flamengo também mantém conversas, 18 milhões de euros, e a possibilidade de incluir o Vitor Hugo por empréstimo é uma das alternativas, tem outras também. Se tudo avançar mais, aí os dirigentes devem até ir à Europa para concluir, essa negociação. A janela fecha daqui a uma semana, basicamente, no dia 2 de setembro. Então, o Flamengo, para não ter questão de fuso horário, etc., vai olho no olho na Inglaterra, se tudo avançar e estiver pelos finalmente ali para ter esse reforço. Marcela. Valeu, Pedro. Obrigada aí. Ô, Zupa, sabe como é lá no Oriente, né? O pessoal muda de ideia muito rapidamente, então é preciso ter muita cautela. Mas vamos lá, falando do Michael, ele chega e vai ser titular, tem que jogar logo, a situação é mais difícil. É um cara para brigar pela vaga, assim, não dá para dizer que ele vai ser... Hoje ele não precisa brigar por nada. Ele não precisa brigar. Com os jogadores que não estão machucados, o Tite pode formar Luiz Araújo ou Bruno Henrique na esquerda, o Carlinhos de 9, ou o Luiz Araújo com o Bruno Henrique de 9 e Gerson na direita com o De La Cruz de segundo volante. Então, assim, existe briga, não é chega e joga, mas chega em condições de brigar pelas vagas. Isso está muito claro, especialmente depois da lesão do Cebolinha. Eu prefiro, e o Luiz Araújo também prefere jogar mais pela direita, mas ele é um cara que pode jogar pela esquerda, caso o Tite prefira. Então, assim, ter o Michael é uma ótima notícia para o Flamengo. Acho que ele é um jogador que chega para brigar, para jogar em qualquer time do Brasil, um jogador de muito boa qualidade. Tem uma carreira de muita luta, né? É um cara que demorou para vingar, teve seus problemas pessoais. Então, achei muito legal que ele tenha... É claro que quando ele já chegou ao Flamengo, ele já tinha um belo de um salário. Mas eu achei muito bom que ele pôde resolver a sua vida de seus familiares jogando lá na Arábia Saudita, ganhando um belo de um dinheiro, em time grande, brigando por campeonatos, jogando campeonatos importantes pelo Al Hilal, até voltar, e poderia voltar para outros clubes, né? Outros clubes o procuraram. O Flamengo fez um bom negócio também de oportunidade. Sinceramente, não sei se não tivesse tido essa avalanche de lesões, se o Flamengo teria contratado o Michael, talvez outro perfil, outras posições fossem atacadas pelo Flamengo na janela, mas machucou todo mundo, especialmente o Cebolinha. O Michael estava livre, né? Então não tinha que comprar os direitos, é só entre aspas, né? Luva e salário. Então, em termos de oportunidade, um ótimo negócio, e já é um cara plenamente adaptado ao clube, isso também acho que pula algumas etapas. Então, baita contratação, um ótimo reforço, bom para o Michael, tem tudo para dar certo para todo mundo. Pois é, e a diretoria ainda tem o alívio, né? Porque era uma diretoria muito pressionada, agora para trazer mais reforços, depois de tantos jogadores machucados. E aí chega o Michael, que a torcida conhece muito bem, com a velocidade que ele tem, que é isso também que o Flamengo está precisando nesse momento. E acho que até algo que poderia ser questionado no sentido de, essa não é a prioridade do Flamengo do ponto de vista de carências do elenco, porque não é mesmo, né? Porque você tem o Everton Cebolinha, você tem Luiz Araújo, você tem Bruno Henrique. Até isso acho que não pode ser dito mais diante dos problemas físicos, principalmente da lesão do Cebolinha. Então é uma contratação muito importante de um jogador que, quando atuava no Flamengo, atuava em alto nível, mesmo não sendo titular, entrava, e tanto que muita gente pedia que ele se tornasse titular do Flamengo, um Flamengo que já rendia bem, com jogadores importantes. Então, assim, é uma contratação enorme, mas que é potencializada, o tamanho da contratação acho que é potencializado pelo momento do Flamengo de ausência de jogadores importantes, né? Então, e principalmente o Cebolinha nesse momento. E claro, assim, acho que o Flamengo, quanto antes puder usar, se puder usar, né, no domingo contra o Bragantino, vai usar, porque hoje ele não tem tantas alternativas como costuma ter, ainda que, falei isso ontem no Linha de Passe, é impressionante, porque você fala de todos os desfalques, de todas as ausências, e aí olha a escalação que o Flamengo colocou em campo ontem diante do Bolívar, e era normal que não conseguissem render no mais alto nível naquelas condições, mas, era uma escalação muito forte, né? Muito forte, assim, talvez só o Carlinhos, o jogador menos conhecido, ainda jovem, ainda uma promessa mais do que qualquer coisa, mas de resto, só jogador grande, só cobra criada, então, enfim, é um elenco muito forte, mas que com tantas lesões, até esse elenco tão forte e com esse calendário maluco nas 3 competições, até esse elenco está sofrendo. Pois é, Michael chega então naquele momento. Bom para ele também, né? Porque chega já pegando a sua vaga. Bom, o Marcos Braz, geralmente ele fala sobre contratação, mas ele respondeu também sobre a não contratação do Wesley pela Atalanta. Vamos ver o que ele disse.
A gente nunca teve nenhum tipo de problema nessas relações de compra e venda ou empréstimo. A gente comprou, a gente emprestou, a gente fez de tudo nesses 5 anos e 4 meses. E de um dia para o outro, não sei porquê, começa as ilações covardes, mais uma vez de amadorismo e que não sei o quê. Não teve absolutamente nada disso, gente. O que aconteceu é que um clube que gostaria de comprar um jogador, depois de estar fechado, entendeu que deveria não fazer o negócio. A gente aqui não perdeu nenhum tipo de prazo. É covarde essa ilação. A gente faz as coisas com responsabilidade e tem que fazer com calma. E deixa eu falar um ponto. Vai fechar a janela daqui a 1 semana, 10 dias. Tinha tempo hábil para chegar e, olha, não concordamos em liberar o jogador depois da Bolívia, do jogo da Bolívia, para deixar mais claro para todos vocês. Nós queremos o jogador tal dia. Fazia essa revisão, mandava e-mail, a gente aceitava e acabou. E aí, Zupa, assim, tá tudo certo, não existe nenhum problema. Até, Zupa, até para você comentar, porque assim, essa história toda, na Gazeta dello Sport, que a gente lê, eu e o Bertozzi, a gente lê diariamente, a versão é bem diferente, inclusive não tem nada com essa relação com a qual, inclusive, o Marcos Braz está incomodado de fato, porque ali ninguém fala que faltou o profissionalismo nesse aspecto de ter perdido o prazo do Flamengo, ter errado ou não mandado o documento a tempo. A versão ali, e eu não estou de maneira alguma comprando essa versão, até porque também mesmo o texto ali é bastante nebuloso, falava em mudanças de exigências do Flamengo para venda, que o Flamengo teria mudado uma ou outra coisa antes de querer de fato fechar o negócio. E não estou dizendo que é verdade isso. Mas eu só estou querendo deixar claro que, assim, você tem um monte de versão a respeito desse negócio não feito, né? A versão do Flamengo é que simplesmente a Atalanta mudou de ideia, desistiu e falou que não queria mais contratar. E pode ser, porque estava, inclusive, discutindo outros nomes, a contratação do Quadrado e tal. Então, pode ser que eles tenham chegado à conclusão de que um outro nome era melhor. Mas lá na Itália, a imprensa italiana diz que houve uma mudança do Flamengo em relação a exigências que teria feito para a compra e, sinceramente, não dá para a gente, na minha visão, comprar nenhum dos dois lados. Sem ver o contrato, né? Exato. Tem uma história também de documentos, né? Que precisava enviar documentos. E que a Atalanta queria que o Wesley viajasse, acho que no dia 26. Antes da assinatura do contrato. Talvez isso tenha sido algo dessas coisas que tenha mudado, né? A data de viagem, por exemplo. Né? Pode ser, e aí tudo bem. Não era, eles nem falavam especificamente dessa questão da data na matéria da Gazeta dello Sport, mas eu também não estou bancando o que está escrito na matéria, não conheço o repórter, também não era uma coisa tão detalhada assim para a gente dizer, tem um nível de detalhamento tal aqui que, né? Então, a verdade é que o Wesley fica, né? Então ele fica e aí a gente fica se questionando, será que vai ficar como? Porque com o Fabrício Bruno, quando ele decide não ir para a Inglaterra, uma coisa é uma decisão, outra coisa é, deu um problema aqui nos documentos e aí a gente não vai conseguir mais fazer a sua transferência para a Itália, eu não sei como é que estava a cabeça do jogador também. Sim, infelizmente ele se machucou, né? Então a semana do Wesley foi péssima, porque ele tinha, inclusive, o Wesley, ele foi comemorar, né? Foi fazer, inclusive eu vi post disso, ele estava meio que liberado para fazer a sua festa de despedida, porque ele ia viajar. O Marcos Braz falou sobre isso como algo certo, a ida do Wesley como algo certo, porque era algo positivo para todos os lados. Ele estava se despedindo, aí ele não se despediu, viu frustrada a sua transferência e teve uma lesão muscular que o tirou de um jogo tão importante quanto... Então, assim, para o Wesley, uma péssima semana. Acho que para ele é uma má notícia. Claro que estar no Flamengo é um ótimo, é sempre muito bom, mas era a chance dele, nesse momento da carreira, acho que ele vai ter outras, mas nesse momento, viver o sonho europeu e tentar decolar na carreira em um time tão legal, tão importante como é a Atalanta, que vai jogar a Champions League, inclusive. Para o Flamengo, era uma tremenda venda, 20 milhões de euros é o que se falava, por um lateral direito, é uma tremenda venda.
mas ela não aconteceu e vida que segue. Acho que assim, o Flamengo vai ter outras oportunidades de fazer dinheiro com o Wesley, se essa era a intenção. Acho que o Wesley vai ter outras oportunidades de jogar na Europa, embora ele não se mostre hoje um jogador excepcional. Ele é um bom lateral direito para o nível que a gente tem aqui no futebol brasileiro e ainda muito jovem, mas por enquanto ele continua e, enfim, vai ter que administrar bem a situação. Para o Tite é uma boa notícia. O Tite perderia um lateral que ele usa frequentemente. Para o Tite, ter o Wesley no elenco, quando ele estiver apto a jogar novamente, para o Tite vai ser uma boa notícia. Muito bem, e olha, Faz Esportes, últimas informações também sobre o técnico Tite, o quadro de saúde do técnico Tite, que está internado, tá? A nota oficial do Flamengo diz o seguinte: a fibrilação atrial sofrida pelo técnico Tite foi revertida com os medicamentos. Não há procedimento cirúrgico agendado. O treinador segue em tratamento e realizando exames. Permanecerá internado ao menos até amanhã. Fecha aspas, então, do boletim médico do técnico Tite, que sofreu essa arritmia cardíaca lá na Bolívia, conseguiu voltar para o Brasil e aí agora está internado. Ficava aquela dúvida se ele precisaria passar por essa cirurgia ou não. Inclusive, essa cirurgia, quem passou por ela foi o técnico Renato Gaúcho, há uns 3, 4 anos, mais ou menos. Ele não vai precisar, por hora, passar por essa cirurgia. A gente segue o nosso Sport Center, agora falando de La Liga. Então é isso, galera. Chega mais o fim de um vídeo aqui no canal, né? O Flamengo aí está em busca de reforços e o primeiro que pode pintar aí, né? Depois de Michael, que já foi apresentado no Flamengo, e agora Gonçalo Plata, né? Ele já aceitou aí, né, a proposta do Flamengo, tá confiante, tá ansioso para vir atuar pelo Flamengo. O time também lá da Arábia Saudita também vai liberar o jogador, já tem um trato com o Flamengo, vai vir comprar 30% dos direitos do jogador, por em média aí 12 milhões de reais. Então vai ser um empréstimo até 2028, né? O Flamengo tem esse jogador aí para poder contratar e assim já pode atuar pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Então o Flamengo vai atrás desse jogador, reforçando ainda mais o plantel do Flamengo. Lembrando, o Flamengo também já está bem avançado com o Carlos Alcaraz, né? Ele do Southampton, da Premier League. Então o Flamengo também está bem avançado, fez uma proposta. Ele colocou também Vitor Hugo como peça fundamental nessa troca. E o time lá aceitou, e o jogador também está confiante em vir para cá. Ele tem uma proposta lá também do Napoli, se não me engano, né? Aí ele está decidindo para onde ele vai, né? Com a melhor proposta para ele. E aí está na mão do jogador. Então é isso. O Flamengo também tem o lateral Alexandro, né? Que atua pela Juventus, está livre do mercado aí e já decidiu jogar no Brasil. Então ele também está bem avançado com o Flamengo. Então é isso, torcedor. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.